Paz de Cristo, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Pregador. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus, examinamos Bíblias, estudos e muito mais. Nesta oportunidade estaremos fazendo aqui um review dessa excelente Bíblia de estudo, uma ótima ferramenta para aquele que quer se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus. E é ela, a Bíblia de Estudo Fé Reformada, uma linda Bíblia de estudo. Ela vem nessa caixa, uma caixa bem firme, bem bonita, escrita aqui Bíblia de Estudo Fé Reformada. Aqui vai trazer R.C. Sproul, editor geral, versão Almeida, revista e atualizada. Alguns não gostam muito dessa tradução. Eu particularmente, na primeira Bíblia de estudo que eu tive, que foi a Shed, foi essa tradução, então para mim ela é uma tradução bem boa, interessante da Palavra de Deus. Aqui a lombada vai trazer o nome, Bíblia de Estudo Fé Reformada. Aqui do lado vai trazer o mesmo nome na caixa, R.C. Sproul, editor geral, versão Almeida, revista e atualizada, e aqui os símbolos. Bem, vamos tirar essa linda Bíblia da sua caixa. Ela vai ter aqui a cor azul. Eu gostei muito dessa cor, achei ela muito linda. E você? Eu vi que ela tem bastantes cores, né? Isso é muito legal, bastante variedade de cor de capa, cor mais para o lado masculino, cores fechadas como preta e azul, e outras cores para o feminino. Coloca aqui nos comentários qual a cor que você gostou mais, qual a cor que você achou mais bonita dessa linda Bíblia de estudo. Ela não traz hot stamp, né? Traz aqui um baixo relevo da árvore, símbolo da Igreja Presbiteriana, semelhante a que tem também na Bíblia de Estudo de Genebra. Mas eu gostei muito. Não tem aquele risco do hot stamp dourado ficar saindo. Bem neutra a cor, fechada. Muito bonita, me agradou muito o estilo dessa Bíblia, sem contar que é uma ótima qualidade, a capa ótima, excelente qualidade mesmo, um PU mais emborrachado, mais maleável, mais de bastante qualidade. A lombada prateada, muito bonita, quando tá nova assim parece até um espelho, linda Bíblia de estudo. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos ver o que tem dentro dessa ótima Bíblia de estudo. Bem, agora vamos ver ela por dentro, que é o mais importante. Ela vai trazer aquele papel de qualidade, né, que parece plastificado na contracapa, aqui, para que isso aumenta muito a durabilidade, né, da Bíblia, preserva ela. Tem algumas folhas brancas aqui de proteção, né? Depois traz uma folha de rosto com a árvore, que é a mesma que está na capa da Bíblia. E aqui o nome. Bíblia de Estudo Fé Reformada, versão Almeida, revista e atualizada. R.C. Sproul, editor geral. Aqui as características, os créditos, material suplementar, Bíblia de Estudo Fé Reformada. E aqui vai trazer aqui outras opções de cores, que vai ter a capa dura, né, aquela vermelha que nós já vimos, capa dura com caixa, PU azul marinho, que é essa, chumbo, lavanda, marrom, turquesa, vinho e couro preto. Isso aqui é bem interessante, tem bastante variedade de cores, isso é muito legal. Sumário, trazendo notas teológicas, mapas e ilustrações, introdução por R.C. Sproul, colaboradores, prefácio à edição em português, prefácio à versão Almeida e atualizada, explicação do sistema de referências correlatas e Antigo Testamento. O Antigo Testamento vai estar introdução ao Pentateuco, né, os 5 primeiros livros do Velho Testamento, e depois introdução aos livros históricos, que vai de Josué até o livro de Esther. Após isso, vai trazer introdução à poesia hebraica, Jó e Salmo, introdução
a literatura de sabedoria, Provérbios até Cantares, e após, introdução aos profetas. Olha que tem bastante introdução, sem contar com as introduções do próprio livro, né? Que é bem ampla e bem aprofundada. Nós vamos ver isso logo em seguida. Novo Testamento, introdução do período intertestamentário, introdução aos evangelhos e Atos, aí aqui vai estar os evangelhos, depois introduções às epístolas, e após as cartas vem o livro de Apocalipse. Agora vai ter aqui o que essa Bíblia tem de auxílio. Tu vai contar com artigos tópicos, apologética, a Bíblia na história da igreja, canonicidade, teologia dos pactos, vai ter aqui credos e confissões, hermenêutica, inerrância das escrituras sagradas, interpretando as escrituras pela escritura, crítica textual do Novo e do Velho Testamento, a pregação da reforma, a reforma e a adoração. Após isso, credos, confissões e catecismos, os credos dos apóstolos, e aqui declaração da fé da Calcedônia, recursos, concordância, plano de leitura, traz um plano de leitura anual, tabela de pesos e medidas e suplemento de mapas coloridos. Agora, notas teológicas. Essa Bíblia possui muitas notas teológicas e muito interessantes, bem precisas e teológicas mesmo, embasadas na palavra de Deus e aprofundada nos ensinamentos da palavra. Seres humanos criados à imagem de Deus, pacto de obras, pecado original, aliança, batismo infantil, a lei de Deus, revelação especial e a Bíblia, a santidade de Deus. Vai trazer aqui várias notas teológicas. Aqui, divórcio, nascimento virginal, oração, o reino de Deus, a ascensão de Cristo, a deidade de Cristo, expiação definida, a personalidade do Espírito Santo. Olha aí, isso daqui é interessante, hein? Expiação, batismo, perseverança. Isso aqui é para você falar sobre, lecionar no seu ensinamento, na sua pregação, ajudar o novo convertido, que às vezes precisa de uma explicação. Poxa, o batismo, por que eu preciso ser batizado? Essa aqui vai trazer o estudo sobre esses temas importantes, arrependimento, a perseverança dos santos, predestinação e reprovação, a iluminação do Espírito Santo, o Espírito Santo como santificador, a ceia do Senhor. Bem, tem bastante notas teológicas. Se ficarmos aqui, vai ser horas de vídeo, uma por uma, porque são muito boas. Amor, 1 Coríntios 13, nós vamos ver essa nota teológica logo em seguida. Aqui ela vai trazer mapas e ilustrações inseridas no texto, a tábua das nações, a migração de Abraão, Abraão em Canaã, as viagens de Jacó, Davi foge de Saul, reconstrução de Jerusalém, a Semana da Paixão em Jerusalém, o Pentecoste e a diáspora judaica. E aqui começa a introdução, a Bíblia de Estudo da Reforma. Depois, colaboradores, bastante colaboradores. Colaboradores da edição em português, prefácio, a edição em português, prefácio, a versão Almeida, revista e atualizada, explicação do sistema de referências correlatas e o Antigo Testamento. O Antigo Testamento vai vir com a introdução ao Pentateuco, trazendo aqui autor e data. Vai trazer também unidade. Olha quanto comentário
só da introdução ao Pentateuco e o tema. E agora, Gênesis, o primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Vai trazer aqui o título. O título em hebraico, seguindo o antigo costume de nomear os livros por sua primeira palavra, é Bereshit. No princípio, o título grego baseado no conteúdo do livro é Gênesis, origem. Ambos os títulos são apropriados, visto que o livro é sobre a origem do nosso mundo e como a boa criação de Deus manchada pela pecaminosidade humana. Depois vai trazer o autor, data e circunstâncias. Isso aqui é muito legal. Gênero, características literárias. Aqui, características e temas principais. Olha quanto conteúdo. Teologia de Gênesis, Cristo em Gênesis. Aqui embaixo, Gênesis na história mais ampla da Bíblia. História de interpretação. Assuntos especiais. Olha quantas folhas só da introdução. Após isso vem o esboço. 1. O prólogo da criação de céu e terra. 2. Relato de céus e terra. Adão e Eva prova no paraíso. A queda e as suas consequências. Escalada do pecado na linhagem de Caim. E aqui vai trazer o esboço detalhado. E agora, enfim, chegou o texto bíblico. Olha que interessante. Tanto conteúdo só para chegar no texto bíblico. Bem, a letra é uma letra média. Não é uma letra grande, mas também não é uma letra pequena como a Thomas Nelson, que nós vamos também fazer o review dela aqui no canal. Mas é uma letra confortável de ler, sabe? Vou botar aqui uma caneta para que você possa ver o tamanho da letra comparado à caneta. Não é uma letra muito grande, mas também não é uma letra tão pequena. É confortável por conta da diagramação, a folha bem branquinha facilita a leitura. O texto está distribuído assim: uma coluna de texto principal aqui, do lado uma coluna de passagens paralelas, né? E aqui vai trazer o comentário bíblico em 3 colunas. Ela toda vai ser assim: uma coluna de texto bíblico, outra coluna dos versículos e outra coluna no meio. Ao lado, uma coluna de referências cruzadas e no meio 3 colunas de comentários bíblicos. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Vai trazer aqui o comentário. No princípio, Deus criou, e aqui os céus e a terra. Olha que interessante. Um único versículo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ela vai dividir ele aqui em 3 tópicos. No princípio, Deus. A palavra hebraica para Deus, o primeiro sujeito de Gênesis e da Bíblia, é plural. Para denotar sua majestade, não existe outro Deus. Ele é a verdade e a base para todo o sólido conhecimento. Deus é pessoal, ele fala e age. Depois, criou, traduz da palavra hebraica reservada exclusivamente à atividade criadora de Deus, uma possibilidade linguística, embora menos provável é a tradução quando Deus começou a criar os céus e a terra era sem forma e vazia. Depois, céus e a terra. O composto de opostos significa o universo organizado. Ele vai trazer aqui detalhes sobre cada tópico de um único versículo. Isso eu achei muito legal nessa Bíblia. Ela fragmenta os versículos e comenta cada parte deles para que você possa ter uma boa compreensão mesmo da palavra de Deus. Aqui, primeiro dia, luz. A criação avança sobre 2 tríades de dias, olhando para trás, respectivamente, para sem forma e vazia.
Primeiro dia, luz. Quarto dia, luminares. Segundo dia, firmamento. Quinto dia, peixes e aves. Terceiro dia, vegetação. Sexto dia, animais e humanos. Olha que interessante comentário. Se você quiser pausar a tela para que você possa ler os comentários aqui de Gênesis. Aí em seguida aqui o texto bíblico em uma coluna, do lado referências cruzadas, o nome do livro aqui no canto, na parte superior da página, e no centro o número da página e os comentários. Aqui do lado vai trazer seres humanos criados à imagem de Deus. Na arte, a fabricação de imagem é um exercício de beleza. Pintura, escultura e coisas afins costumam ser imitativas. Através da nossa habilidade, descrevemos objetos extraídos da vida real. O artista último é Deus. Quando formou o universo, ele deixou sua própria marca, de modo que os céus declaram a sua glória e o firmamento exibe a obra de suas mãos. Olha, muito boa. Eu gostei muito dessas notas teológicas. Elas são bem profundas e muito profundas assim no sentido da explicação do texto, sabe? Embasadas. Elas não só floreiam, não, são aprofundadas mesmo na palavra de Deus. Olha a imagem e semelhança, o tamanho dessa nota. Ela tem bastante notas de estudo, eu gostei muito dela. Ela possui bastante notas e notas de fato explicativas mesmo, porque tem bíblias que traz um monte de notas, mas também não explica com profundidade. Essa não. Essa aqui traz bastante profundidade teológica as suas explicações. Pactos de obra ou quantas notas teológicas. Pecado original. Eu confesso que eu pensei que poderia ser colorido, né? Eu sei que fica mais caro para as editoras, mas assim como a Genebra, a segunda edição, que traz aquele verde, ela poderia botar uns quadros coloridos. Eu sinto que ficaria melhor. E você, o que você acha? Você tem essa Bíblia? Você acha que está normal, assim, tá bom? Se você também sentiu falta de algumas notas coloridas ou algo do tipo, comenta aqui, bota aqui no comentário o que você acha. E assim vai toda ela. Vamos sair aqui de Gênesis, vamos para 1 Samuel capítulo 17, aqui Davi enviado a seus irmãos. Aqui os comentários acerca de Davi. Amizade de Jonatas para com Davi. Vamos ver aqui Salmo 91, que eu marquei aqui para ver como ele é comentado. Ela comenta exatamente versículo por versículo desse salmo. O salmo aqui está naquela distribuição de versículo embaixo de versículo. Em alguns casos você vai encontrar ela assim, versículo embaixo de versículo, em outras versículos de texto corrido, né? Bem, ele vai comentar aqui cada tópico. O salmo aqui, uma visão geral, depois versículo 1 e 2, 1, 3 a 13, 3, 4, terror noturno, talvez referência às pragas que podiam alastrar-se pelo acampamento, seta, um cenário literal da batalha, pode ser tomada de fogo figurativa para as labutas da vida. Ele vai explicar aqui cada parte do Salmo 91. Ela é bem explicativa mesmo, muito boa essa Bíblia de estudo. Aqui a introdução de Eclesiastes, o esboço e aqui o texto. Olha aqui em Eclesiastes você vai achar versículo embaixo de versículo e do lado aqui você vai achar o texto corrido. Ela tem também essas variações, mas é muito boa de ler, facilita muito a leitura. Aqui nós vamos entrar nos profetas. Ezequiel 47, versículos e passagens prediletas dos pentecostais, como eu, que gosto muito. Do avivamento do rio, que traz vida, da profundidade. Bem, aqui nós vemos o período intertestamentário, os Ptolomeus.
os Seleucidas, os Asmoneus. Vai trazer aqui a história do povo. Depois, Evangelho e Atos, a introdução. Evangelhos e Atos. Após isso, a introdução de Mateus. Olha quanto conteúdo essa Bíblia de estudo possui. Uma Bíblia muito boa mesmo para você que quer estudar a palavra de Deus, quer ter profundidade no conhecimento das Escrituras, vale a pena possuir essa Bíblia. E o Novo Testamento é semelhante ao primeiro. Texto em uma coluna, referências cruzadas na lateral e 3 colunas de comentário bíblico. Emanuel, Deus conosco. No Antigo Testamento, a promessa de Deus de estar com seu povo foi a resposta aos temores deles. Sua glória habita no tabernáculo, no meio de Israel. Jesus, o cumprimento final, completo da promessa Emanuel. Comissionará seus apóstolos e animará sua igreja com a seguinte promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Emanuel, olha que comentário. Bem, vamos lá para o livro de Coríntios, para trazer uma nota teológica aqui que eu achei muito legal sobre o amor. Diz assim: em nossa sociedade, o amor sempre é discutido em termos passivos, ou seja, o amor é algo que acontece conosco e sobre o qual temos pouco ou nenhum controle. Nós ficamos apaixonados, falamos dessa maneira, principalmente porque associamos o amor a um sentimento ou uma emoção específica. Essa emoção não pode ser produzida ao apertarmos um botão, ou por um ato consciente da vontade. Não decidimos por quem nos apaixonamos. No entanto, a Bíblia fala de amor em termos muito mais ativos. O conceito de amor funciona mais como um verbo do que como substantivo. O amor é um dever, uma ação que somos obrigados a realizar. Deus nos manda amar o próximo, amar o cônjuge, até amar os inimigos. Uma coisa é invocar sentimento de amor e afeição por nossos inimigos. Outra, bem diferente, é agir de maneira amorosa para com eles. Olha que interessante esse estudo sobre o amor, essa nota teológica. Muito boa mesmo essa Bíblia de estudo. Bastante ferramenta, nós vemos aqui o Novo Testamento, aqui no livro de Filipenses, o estado intermediário, olha aí. Interessante essa nota. E assim, Jesus Cristo como mediador, 1 Timóteo, Filemão, aqui Hebreus, Pedro, e aqui a gente chega aos artigos temáticos. Vem Apocalipse, final de Apocalipse aqui, e aqui os últimos comentários, Alfa e Ômega, vê nota em 1:8. Aqui encerra o texto bíblico. E logo após vem os artigos temáticos. Apologética. Estudo da apologética. Olha quanto estudo. A Bíblia na história da igreja. Você vai encontrar aqui também a Bíblia na história da igreja. A canonicidade. Teologia dos pactos, credos e confissões, hermenêutica. Hermenêutica bíblica pode ser definida com a abordagem que adotamos para interpretar o texto bíblico. Uma hermenêutica correta garante uma interpretação válida. Você que prega a palavra de Deus, vale a pena gastar um tempo aqui, ó, nesse estudo aqui sobre hermenêutica. Isso aqui é necessária, a interpretação fidedigna, né, do texto sagrado para uma exposição da palavra de Deus. A inerrância das Sagradas Escrituras. Aqui nós vemos que tem bastante crítica textual do Antigo Testamento, adoração, estudo sobre adoração. Depois vem as confissões, credos e catecismo. Credo apostólico. Aqui os estudos semelhantes já que tem na a Confissão Belga, tem na Genebra, segunda edição. Olha aí. Aqui vai ter bastante conteúdo de estudo. Logo após vem a concordância.
Tem bastante concordância bíblica. Isso aqui ajuda muito a gente a achar aquele versículo. Gabriel, anjo. Confira também Gabriel, querubim, mensageiro, serafim. Olha quantas concordância aqui para anjo. Ela tem bastante concordância. Olha, impressionante o tamanho da concordância desta Bíblia. Mortificar, espírito mortificado dos corpos. Olha aí, quanta concordância bíblica. Logo após as concordâncias, já vai trazer aqui o plano de leitura, estudando a Bíblia em um ano. Já vai trazer aqui Antigo Testamento e Novo Testamento. Vai trazer Gênesis, capítulo 1 e 2, Mateus, capítulo 1. Segundo dia, Gênesis, capítulo 3 e 4, Mateus, capítulo 2. Vai dividir aqui entre Gênesis, Êxodo e Mateus, em janeiro. Em fevereiro, vai trazer aqui Êxodo, Levíticos, Números, e no Novo Testamento, Mateus, Marcos. E assim ela vai distribuindo o plano de leitura anual. É interessante que você possa colocar uma meta, estipular assim o objetivo de ler a Bíblia em um ano. Ter isso na própria Bíblia facilita bastante. Após isso, pesos e medidas, né? Aqui a tabela. Equivalentes americanos e métricos aproximados. Vou trazer aqui. A tabela a seguir baseia-se na melhor informação aceita de maneira geral, quanto pesos, medidas. Olha aí. E depois, aquele conjunto de mapa clássico da Sociedade Bíblica do Brasil. Abraão e Canaã. Reino de Davi e Salomão. Aquele conjunto de mapa que a gente já está acostumado a ver. Bem, no final aqui uma folha, aquela folha de proteção, como nós vimos no início. E essa foi a Bíblia de Estudo Fé Reformada. Olha, eu sou pentecostal, posso ter uma Bíblia de estudo dessa? Você deve. Não só para calvinistas e reformados essa Bíblia de estudo é interessante, mas para você que é pentecostal também. Na verdade, a palavra de Deus, os estudos bíblicos da palavra de Deus, independente de linha doutrinária, é interessante. Nós precisamos estudar a palavra como um todo, não com linhas traçadas e determinadas, mas ver o versículo. O que o versículo está dizendo? Está dizendo isso? Então é isso. Fazer uma interpretação direta da palavra, sem estar alienado a doutrinas que muitas vezes atrapalham mais do que ajudam em relação ao conhecimento da Sagrada Escritura. Então, coloca aqui o que você achou dessa Bíblia, o que você entende, porque eu particularmente achei uma Bíblia muito boa, gostei muito dela, ótimos estudos, ótimo conteúdo, muitos comentários. Você que quer se aprofundar dentro da palavra de Deus, com comentários sadios, sabe? Compra essa Bíblia, você não vai se arrepender. Essa foi a Bíblia de Estudo Fé Reformada. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.